Olá, nossos seguidores, estamos aqui com mais um No Topo Podcast, o 38º episódio do nosso podcast do empreendedorismo. Agradecer muito aí a sua companhia, agradecer o like, a curtida, você nos seguir no Instagram, no Facebook, no YouTube. Para nós é uma grande honra poder trazer aqui gratuitamente conteúdo do primeiro nível de empreendedorismo para você. Agradecer muito também aos nossos patrocinadores, né? Sem eles, a gente não estaria aqui. Etiquetas Dalla, rótulos, ribbons, etiquetas em geral. @etiquetas Dalla, sigam eles no Instagram. Também está conosco a Melhores Imóveis. Pensou em comprar e vender? Procure o Diego Jaisso no @Melhores Imóveis BNU. E também está conosco a Ótica Conforto Visual. Aqui o nosso foco é você. São 7 lojas para melhor atendê-lo. Olá, Mazinho. Olá, Edinho. Olá a todo o nosso público. Um prazer muito grande estar com todos vocês. Mais uma vez, um episódio muito especial. Você já vai ver quem são os nossos convidados. E com muito carinho, sempre que a gente recebe a sua sugestão, é você quem dá a sugestão, é você que passa para nós, olha, o segmento, qual é a pessoa, enfim, continue sugerindo. Isso é muito importante para a gente poder trazer realmente conteúdo de qualidade, porque você merece. Quer justificar que o Sheila hoje vai estar só nos bastidores? Porque exatamente nós estamos numa configuração nova aqui no estúdio, né, com 2 convidados muito especiais, mas o Sheila vai estar ali nos assessorando, nos auxiliando e com certeza presente aqui muito fortemente no programa. Então está aqui conosco, eu quero agradecer muito, de forma realmente especial, está conosco o Moacir José Minatti, a empresa é Econova, essa indústria que nós vamos hoje conversar exatamente sobre, né, a trajetória, sobre a atuação dela, o segmento no ramo químico e tudo que ela se propõe a fazer. Então eu quero inicialmente cumprimentar o Sr. Moacir. Muito obrigado por ter vindo aí. Fique muito à vontade aqui no Topo. Então, muito obrigado também pelo convite. Quero dizer que é uma honra estar aqui falando um pouco da minha trajetória e a trajetória das minhas empresas. Maravilha. Também quero cumprimentar o Hamilton Schroeder, que também é da Econova, é diretor técnico. Então, muito obrigado, Hamilton, por ter vindo aqui conversar conosco. Obrigado, Mazinho. Bom dia a todos, né? É uma honra estar aqui, agradeço o convite e espero que possamos contribuir nessa manhã de sábado, né? com esse podcast que eu acho que é legal, tem mostrado, né, grandes empreendedores, empresas do nosso ramo, do nosso mercado. Isso é bom, né? Traz mais credibilidade, né, para o nosso mercado. Muito obrigado. Muito obrigado. É verdade, são 2 convidados que têm muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo, e a gente vai devagarinho disseminando isso aí. Queria começar então, seu Minatti, que o senhor falasse um pouquinho dessa sua veia empreendedora. Como é que o senhor começa na veia empresarial? Como é que o senhor que disse para mim nos bastidores que teve apenas um emprego na vida, né? Foi inclusive enquanto servidor público e depois já partiu para o ramo do empreendedorismo com algumas empresas. Conta um pouco para nós esse seu histórico aí para os nossos internautas, por gentileza. Então, eu sou natural de Nova Trento, filho de agricultores. Terra de Madre Paulina, né? Terra de Madre Paulina, exatamente. Nós somos em 10 irmãos. Opa. Eu sou o número 7. E meu pai, numa certa altura, além da agricultura, ele comprou uma casa de comércio, que na época se chamava de Secos e Molhados. Perfeito. E para minha mãe tocar. E eu, na época, tinha apenas 9 anos, eu fui escolhido para ser o auxiliar da minha mãe. Perfeito. Como eu não produzia lá na agricultura, já me botaram para trabalhar aos 9 anos. Aliás, já trabalhava com menos essa idade. Na época era assim, né? Então, ali eu acompanhei a minha mãe até eu terminar o ginásio em Nova Trento. Daí eu prestei concurso no Colégio Federal Técnico de Araquari, fui classificado, fiz o curso técnico, e daí sim que eu vim para Blumenau e consegui o meu primeiro e único emprego como técnico da Secretaria Municipal de Saúde. Ali, isto foi em 75, fiquei até final de 82. Na secretaria, uma das coisas que me foi dado era, na área ambiental, legalizar todas as empresas que faziam extração vegetal. Para isso, a prefeitura me deu um belo presente. Me deu um curso de florestal, dado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, diluído em 2 anos,
77, 78. Eu entrei na secretaria em 75, não sei se coloquei isso. Perfeito. E aí, então, diluído nesses 2 anos, algumas partes final de semana, alguma parte em dias úteis mesmo, mas a prefeitura me deu este presente, digo sempre, com o compromisso de ajudar os munícipes que, na época, tinha menos de 5% das empresas legalizadas na área florestal. Então, fiz esse curso, legalizei todas as empresas de Blumenau por conta da prefeitura. Na época, o órgão começou a exigir as obrigações ambientais. Eu legalizei todas as de Blumenau, e isso correu para os entornos, os municípios arredores, e começaram a me procurar. Aquela época, só fazendo um parênteses, estava se criando a FAEMA em Blumenau, né, seu Minati? Eu fui um dos colaboradores do professor Alceu Natal Longo. Alceu Natal Longo, isso na mesmo. formação da FAEMA, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que foi uma das primeiras do país. Perfeito. A primeira, se eu não me engano, do interior de um estado, que era só nas capitais que existiam. Exatamente, né? Exatamente. Lembro bem que eu marcava as reuniões na área rural do município e depois o professor Alceu Natal Longo me pegava e nós íamos lá bater papo com os agricultores. Perfeito. E tudo mais. Assim começou a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Blumenau. Isso aí. Mas aí eu quero, então, retornar Por favor. à minha atividade. E então isso correu de que em Blumenau teria alguém fazendo esse trabalho. Então, daí porque eu saí em final de 82 e montei a minha primeira empresa, Engefal, Engenharia Florestal Limitada, que já comecei com 8 técnicos em campo e mais 2, 3 auxiliares no escritório. Então, esta foi a minha primeira empresa. Empresa que eu baixei ela em 94. E em 89, eu constituí a Madeiras Blumenau. Em 99, eu constituí a Minati Empreendimentos Imobiliários. E em 2009, vê que tem uma sequência de final de 3 décadas. Em 2009, a convite do meu amigo Salésio José Martins, do Grupo Kili, Perfeito. ele me procurou e me convidou, me fez um desafio, na verdade, para ver se eu entrava com ele para nós comprarmos a Calquim Indústria e Comércio, hoje Econova Química Limitada. Então, eu gosto de desafios, já aprendi lá atrás do balcão, pequenininho, vendo a minha mãe e tal, e aliás, ele me convidou não só para sócio, mas ele já me colocou à mesa a seguinte condição: você tem que ser o responsável pela negociação, compra e gestão, resgate da Econova. E assim eu topei. Que maravilha. História belíssima, seu Minati. História belíssima. Mostra a sua veia empreendedora desde criança, na realidade. O senhor aproveitou cada momento da sua vida para poder aperfeiçoar ainda mais esse dom e, com certeza, basta a sua capacidade enorme, foi montando uma série de empresas que, com certeza, trouxeram muito progresso aqui para a nossa região. Mas deixa eu te contar como é que foi essa negociação e as dificuldades dela. Então, a partir daí, isso em janeiro de 2009. Procurei o ex-proprietário e o Salésio já tinha me adiantado que a situação da Calquim Indústria e Comércio estava atravessando uma fase muito difícil. Mas então eu procurei o ex-proprietário e ele já estava tentando vender a Calquim já há um meio ano, se não mais. E aí então eu pedi qual era os valores. Ele nos pediu assumir toda a dívida e mais um valor à parte para ele.
Aí fui levantar a dívida, uma dívida assustadora, muito alta. O passivo era bem maior do que o ativo. Nossa. Mas aí nós sabíamos, principalmente o Salésio, que já estava mais ligado, de que estava tramitando no Congresso Nacional, iniciando a tramitação no Congresso Nacional, de um novo projeto de refis. Perfeito. E a dívida da Calquim de tributos federais, essa dívida, os tributos federais representavam 1/3 da dívida. E aí nós vimos, me encorajou de entrar na parada, quer dizer... Assumir isso aí, né? Assumir isso dali. E aí continuamos a negociação. Em 10 de março, eu consegui baixar a pedida dele, a parte, em 60%. E aí, então, fechamos o contrato de compra da Calquim. Além de fechar o contrato da compra, nós nos acertamos com ele dele ser nosso representante em São Paulo, capital, aos clientes que ele já fornecia. Perfeito. E este senhor está ainda conosco até nos dias de hoje, vendendo o produto nosso. Que maravilha. Em São Paulo. Ou seja, para ele contribuiu decisivamente, porque ele conseguiu vender a empresa com um passivo enorme, bom, praticamente em estado falimentar, porque o ativo menor do que o passivo. Vocês conseguiram realmente, com a questão do refis, ter poder de negociação e tomar a frente do negócio, e ao mesmo tempo hoje ele é representante, até hoje, quer dizer, ou seja, deu uma reviravolta na própria vida e com certeza conseguiu ajeitar uma situação que era quase que insolúvel, né? Você estava numa situação falimentar, literalmente, né? E hoje colabora com a sua experiência com os clientes que já possuía e conquistando novos, com certeza, né? Verdade. É um detalhe ali que, das dívidas, assumimos o compromisso de limpar o CPF dele, da família dele e de uns tantos avais. Sem dúvida. Muitos avais. Sem dúvida. Então, coloquei a ele que isso seria feito, porém, da nossa forma. Claro, né? sem Dentro dúvida. de um parâmetro assim, ninguém ia aceitar nos extorquir ou cobrar juros Sem excessivos dúvida. e tal. E aí eu imprimi uma certa posição de negociação. E o seu Minati, com habilidade de negociação, conseguindo um desconto de 60%, já mostra quem que é, né? Nós vamos conversar mais sobre isso aí. Queria apresentar Milton Schroeder, por favor, também que desse uma introdução, como é que você, né, como é que você chega na indústria, né? A tua carreira de uma forma resumida, para que o pessoal possa te conhecer também melhor, por favor. Bom dia, Mazinho. Bem, eu sempre fui apaixonado por química, né? Desde o meu 2º grau, eu sabia, já tinha na minha cabeça que a minha área era química. Gostava. Uma pelo professor que eu tinha, outra pela matéria. Eu tinha uma paixão por química, né? Eu sou o mais velho de 3 irmãos. Nasci em família de agricultores, né? Meu avô, meus 2 avós, o paterno alemão, né? Meu bisavô veio da Alemanha, e o materno italiano, também meu bisavô, veio da Itália. Então, uma família de alemão e uma família de italiano se juntaram, né? E eu não segui na agricultura. Meu pai, na época, já foi para a indústria Renault, em Brusque, já trabalhava na tecelagem, né, da Renault. E eu sempre tive essa aptidão para química. Então, em 88, né, quando eu já fiz 18 anos, fui trabalhar na primeira indústria química, que era a Quimisa, em Brusque. Quimisa, sim. Aí, em 90, ingressei na faculdade, na FURB, bacharel em Química. Acabei me formando em 94. E, nesse período, acabei saindo da Quimisa e fui para uma outra indústria química no Paraná, sempre no ramo químico. E fiquei 23 anos nessa empresa. Cara, em que cidade lá no Paraná? Era São José dos Pinhais. Ah, sim, nas mediações de Curitiba. Isso. Acabei ficando pouco tempo na empresa em si e acabei assumindo a parte comercial e técnica da empresa. Perfeito. Né? Montamos uma equipe de vendas, também não tinha nada, saiu a empresa do zero, montamos toda a empresa e durante 23 anos fomos líder de mercado.
na área têxtil. Quando eu já estava em 2016, aí um amigo meu saiu e disse: saiu da empresa que trabalhava comigo e me fez um convite. Se a gente não deveria montar uma empresa. Constituir uma empresa, a gente sempre trabalhou, né? Montou empresa junto, trabalhamos 25 anos juntos. Ele teve um contato com o Francisco Fortunato, que é nosso sócio hoje da OCQ, Oswaldo Cruz. E aí tivemos uma primeira conversa, ele gostou, ele atuava só nessa área química, na época acho que são 13 ou 14 empresas, mas na área têxtil ele não tinha. E aí ficou o convite, né, para a gente montar uma empresa. Saímos atrás de terreno para buscar construir uma empresa do zero. Nesse tempo, né, acabamos entrando em contato com o Minati, onde houve a possibilidade aí de entrar junto na Econova, que já estava, porque para montar a empresa, as licenças, o tempo ia demorar, e esse tempo talvez o mercado não espera, né? Uhum. Então a gente viu essa possibilidade, e aí em 2016 acabamos entrando junto na Econova. Então a história da Econova vem agora, né? Nesses 6 anos, já estava bem montada, uma empresa que já estava, né, já tinha todo atuando no mercado, né? Já estava atuando, né, de a forma que eles vinham atuando, e a gente veio para somar junto com isso. Trouxemos mais uma equipe e aí onde nós chegamos até hoje. Fantástico. Edinho, já vou passar para ti, mas eu estava pensando aqui enquanto o Hamilton estava dando a sua explanação belíssima, inclusive. Mas lá quando criança, aqui falando agora como professor, não dava uma torcida de nariz para ti, os coleguinhas, porque, química todo mundo se dá mal, biologia, essas matérias, e você desde o princípio já era da química, já gostava da química, já se dava bem das notas, era um diferencial em sala de aula, não era? Sempre tinha a brincadeira dos amigos, né? Quando ia fazer uma equação lá, isso aí passa só para o Hamilton, porque é ele que gosta, ninguém gostava. Ninguém gostava. Química e matemática era assim, né? Sempre assim. Eu pego muito da área da matemática, pela parte da computação, então eu já percebo isso, mas a parte de química é bem diferenciada, né? Os talentos, quando brotam, eles ficam muito claros, né? É aquela paixão, gosto até hoje, me dedico, gosto muito, né? Faço essa parte técnica, desenvolvimento, laboratório, gosto de aplicar o que se faz no laboratório, na produção, é o desenvolvimento, né? Esse é o objetivo, o que me move é fazer aquilo no laboratório virar na produção. Exato. Te dar o desenvolvimento, ajudar. A gente trabalha hoje esse mundo globalizado, né? As ideias nascem e a gente tem que ir atrás, buscar. Nós temos que nos desenvolver direto. Sem dúvida. Né? A nossa área trabalha com água, né? Água, né? Que todo mundo fala. Exato. O que nós mais usamos de matéria-prima hoje dentro da indústria é a água. Uhum. E o que a gente busca isso? É fazer. A gente tem cada vez mais consumo, cada vez mais pessoas no mundo. Então, desenvolver isso, produzir mais com menos. Sem dúvida. Esse é o nosso desafio. E a química, o grande detalhe dela é esse poder da transformação, né? Que realmente encanta. Quer dizer, você faz a coisa realmente acontecer, né? Mazinho, se a gente ficar aqui, a gente poderia conversar horas de coisas assim que de 10 anos atrás, o que era a indústria têxtil e o que ela é hoje. E se a gente voltar mais 10, diz não pode, não existia isso, era desse jeito. Ela vem se transformando numa velocidade tão grande que a gente, às vezes, acaba... quando a gente para e olha, diz, mas impossível que nós fazíamos isso há 10 anos atrás. Verdade. E o mercado vem exigindo, o mundo vem exigindo, e, né, nós somos obrigados a desenvolver. A indústria ela tem que desenvolver, ela tem que se inovar, ela tem que buscar as inovações, senão ela para, né? Sem dúvida. Uma empresa hoje sem desenvolvimento, sem inovação, vai ficando para trás. A indústria nós já temos 4.0, né, que é uma realidade, né? A necessidade é muito grande do desenvolvimento. O Sheila, o seu Minati falou de seu Salésio, tu acho que conhece alguma coisa assim, né? Conhece, né? O Sheila, a gente está brincando porque trabalha na Kili e é através dele, inclusive, o contato, tem uma proximidade muito grande com a empresa, né? Edinho, tu conheces de
indústria, alguma coisa? Conheço um pouquinho aí, já são 18 anos nesse mundo também. Seu Minati, eu queria entender, nossos seguidores, eles têm boas ideias, mas eles têm medo de empreender porque acham que não vai dar certo, porque depois o sonho da vida acaba dando errado e a pessoa não tem mais perspectiva. E o senhor falou aqui na introdução de várias empresas que o senhor foi evoluindo, abrindo e fechando e indo para um novo ciclo. Conta um pouquinho dessas experiências. O que fez o senhor mudar de visão de uma contratação de um tipo de serviço, depois ir para outro? O senhor mudou de ramo, né? Mudou de segmento ao longo da sua história, sempre nos anos 9, né? No final de cada década. O que fazia o senhor mudar? Era mercado? Era entender uma coisa nova? O que fazia o senhor mudar? Olha, Edinho, na verdade, eu baixei somente a Econova. As outras duas estão... ainda estão firmes e fortes? Andando firmes e fortes, graças a Deus. Então baixou a primeira, né? A Econova continua. Desculpa. Eu baixei a Engefal. Isso. A Econova está de vento e pouco. Eu baixei a Engefal, Edinho, porque em 91 saiu o decreto da Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica era 90% dos trabalhos da Engefal. Então, não justificava mais. Para quem... eu fiz uma bela carreira na Engefal. Eu fui um dos escritórios que mais fez projetos florestais no sul do país. Eu fiz 1.250 defesas de auto de infração na área administrativa, lógico. Então, assim, quero te dizer que a Engefal, proporcionalmente, foi, para mim, a empresa que mais retorno me deu, se compararmos em período. Sim, sim. Pena que parou, e aí eu entendi a situação, então baixei. Mas, se não, com certeza ainda ela estaria caminhando. E aí, como é que veio a visão desse novo ramo? Que daí o senhor saiu desse ramo da engenharia florestal e foi para o novo ramo. Como é que foi isso? Até então, um ramo que estava muito rentável, né, da engenharia florestal. Exato. Na verdade, eu ainda tinha a florestal e aí eu montei a Madeiras Blumenau. Que até hoje está aí, né? Que até hoje conhecidíssimo. está ali bem, graças a Deus. O senhor tem participação na empresa? Hoje a minha... ajudo a administrar também, mas quem toca ela é uma filha minha. Perfeito. Mas eu dou uma assessoria para ela e tal, com certeza. Eu só queria fazer um rápido recorte, Edinho. Vejam, com a sabedoria do seu Minati, o momento de parar. Muita gente tem essa dificuldade. O senhor viu o mercado, o senhor estava numa linha extremamente próspera, acabou de falar que foi o que mais lhe deu retorno num curto espaço de tempo, mas o senhor soube entender a mudança de legislação. Opa, vou segurar, agora vou parar. Quantas pessoas que acham que isso é um fracasso? Ou seja, não, eu tenho que seguir adiante. A minha empresa não pode, se eu fechar ela, eu vou atestar exatamente a minha falência, como é que fica a minha moral. Olha o que esse homem fez, a inteligência, parou na hora certa para abrir outras iniciativas. Por favor, continua, seminário. Sim, lógico, tem casos e casos, né? Então, a área florestal teve esse impacto e que mais colegas meus pararam e tal. Mas sempre que me deu uma oportunidade, eu agarrei, né? E depois da Minati Empreendimentos, que continua também, né? Surgiu a Calquim, a Econova hoje, numa situação, entramos numa situação bastante delicada, né? Tipo assim, o Salésio, na verdade, me largou um desafio. Então, nós tínhamos intimidade, ele chegou, quero ver se tu é italiano bom mesmo. Então, entrei na Econova e tem mais coisa por ali surgindo, mas agora eu acho que está de bom tamanho. Mas hoje o senhor se dedica integralmente à Econova, sua atividade está dentro dela. Assim, eu quero dizer que a Econova é meu xodó, né? Mas eu dou uma mãozinha na Minati Empreendimentos, e na Madeiras Blumenau. Na Minati Empreendimentos, quem é que toca, basicamente? É outro familiar? Não, é eu mesmo, né, uma horinha por dia, mais ou menos, e essa filha que toca a Madeiras Blumenau. Entendi. Mas, lógico, reduzimos, hoje não incorporamos mais. Então, hoje a Minati Empreendimentos tem uns quantos imóveis, principalmente na área comercial,
locados e comercializamos imóveis, né? Então, não é uma atividade que requer muito acompanhamento, né? E por que não incorpora mais alguma decisão específica? Qual que foi a... Não, aí também, na verdade, era um projeto pessoal meu, mas, na verdade, eu parei em função de quando eu entrei na Econova e que estava sozinho na administração, aí me fez também recuar na incorporação, porque essas coisas tem que ter o dono, tempo, né? o dono, né? Aí o boi engorda. Largar assim fica difícil. Então, em função disso, mas ela continua e vai bem, por sinal. É uma área muito interessante também, imóveis, né? Legal. E na Econova hoje, como é que constitui a sociedade? São vocês dois? O Salésio continua? Como é que é essa divisão aí hoje? Vocês têm vários sócios? Porque essa é uma dúvida. Nós já tivemos aqui empreendedores que são contra sócios, não querem saber, quer ser sozinho, foram mal com sócio. E a gente teve exemplos de 9 sócios e que vão muito bem. É uma empresa das que mais cresce em Santa Catarina aí no ramo de serviços. Mas são 9 sócios. Então, como é que vocês enxergam isso? Como é que constitui hoje a Econova? Então, deixa eu te dizer, eu também, como eu vinha de 3 empresas que eu mandava e desmandava, vamos dizer assim, eu também entrei na Econova, porque eu e o Salésio nós já detínhamos uma amizade de longa data. E ele já foi bem franco, disse: ó, Minati, tu pega e tens que te virar. Às vezes eu ligava para ele: ô sócio, eu preciso assim de participar de um negócio. Disse: Minati, o que tu fizer, eu assino embaixo. Então, na verdade, foi um sócio que todo mundo gostaria de ter. Né? Mas então, depois até quero comentar um pouquinho como é que foi o resgate de quando nós assumimos naquela situação delicada. Mas já respondendo à tua pergunta, depois que eu solucionei o problema financeiro da Econova e já estávamos navegando em águas calmas, o Salésio disse: Minati, você, quem enfrentou o regime de guerra que tu implantasse na Econova, foi você. Não é justo. A Econova tem que ser só tua. Vamos sentar, vamos conversar ali, eu te dou prazo, tal. Porque o mérito é teu. Aí eu disse: olha, ô sócio, não é pretensão minha ser dono exclusivo da Econova. Eu já tenho as 2 firmas lá e tal. Então, eu sinto uma certa necessidade de que venha mais alguém a agregar valores. Então, eu prefiro, se assim você achar legal, eu vou procurar uma empresa, alguém que venha se juntar a mim, agregar. Eu faço, contribuir, né? Contribuir, trazer. Eu não sou da área técnica, então tinha dificuldade. Eu tinha funcionários, lógico, engenheiro químico, técnicos químicos e tal, mas eu me sentia incapaz de... Né, quando você não entende do assunto, você fica dependente. E aí o Salésio disse: olha, Minati, ótimo, arrume alguém que realmente te projete, porque você merece ter um ótimo retorno da Econova. Aí disse: não, o retorno nós já temos, graças a Deus. E então, depois dessa conversa, não demorou, acho que 8 meses, 10 meses, o Hilário, outro nosso sócio, nos trouxe o Francisco Fortunato, dono do grupo OCQ, para conversar conosco, porque tinha interesse na compra da Econova. E aí, então, eu falei para o Salésio, ele disse: não, Minati, podes evoluir na conversa. Eu disse: pois é, mas tens que me dizer o preço e tal. Não, eu quero que tu diga e tal. E aí, mas me dá uma ideia. Ele disse: ó, a ideia é essa, e você vai fazer a negociação. Deu toda a liberdade de fazer a negociação. Aí o Hilário me trouxe o Francisco Fortunato da Econova, mostrei toda a empresa, ele gostou muito. Realmente a Econova
a gente é suspeito para falar, mas é uma empresa muito bonita, muito caprichada, assim. O prédio administrativo na frente, 3 andares, construção em Chaimel. O povo que vai a Pomerode, os turistas, muitos deles param lá para fotografar a Econova. Assim é a Econova. Então, o Francisco viu a fábrica, viu aquilo tudo e gostou. Gostou muito. Depois de 2 horas de conversa, ele disse: olha, Minati, eu gostei. E aí eu disse: que bom. E, então, se você quiser comprar a Econova toda, você tem essa possibilidade. Aí disse: não, Minati, tem muita chance de negócio, mas você teria que permanecer conosco. Porque, embora que eu estou trazendo 2 sócios novos, mas você contei a história, o resgate da Econova e tal, e você faz parte da Econova. Logicamente que você teria que abrir com mais uma parte para nós acomodarmos os 4 sócios. Eu disse: não. Vamos ver. Ele disse: você não me conhece, mas eu gostaria que você viesse a São Paulo, visitar as nossas empresas e ficar com a gente lá 2 dias, o tempo que você quiser, depois você me diz. Eu fui lá realmente e tal, vi a forma deles. Eles já tinham belas empresas, forma de gestão deles, gostei da forma deles trabalham e a gente realmente simpatizou, sabe? Pessoas de bem conduta, uma forma como a gente se criou. E Princípios, né? Princípios. E aquilo me fascinou, assim, fiquei satisfeitíssimo. Então, aí continuamos mais uma conversa e, meio rápido, ele já me disse: ô Minati, agora só falta fazer uma auditoria na Econova. Você me permite? Eu mando uma equipe minha, tal. É evidente que as despesas são minhas, mas eu preciso. E é uma módula, ele vem comprando várias empresas, ele tem que ver. É uma boa prática. Mas eu tinha feito já a gestão de 6 anos, mais ou menos, eu sabia que não pode fazer. E assim ele fez. E gostou muito do que a auditoria encontrou. E já rapidinho nos acertamos e, em 31 de agosto de 2009, assinamos o contrato dessa nova parceria. 2016. 2009 foi a sua entrada na empresa, né? E aí ficaram 4 sócios, é isso? Assim, a OCQ tem uma parte maior e nós 3 ficamos com... a OCQ detém 50% e nós 3, então, nos acertamos com... E a OCQ não participa do dia a dia, vocês sim? Não, a gestão, eu faço a gestão administrativa e financeira, o Hamilton faz a parte técnica e o Hilário faz a parte comercial. Legal. Ou seja, mais um ajuda o outro e ali... Se complementa. Mas eu quero acrescentar nesse caso, então, aquele velho adágio popular que, às vezes, o menos é mais. No meu caso, é uma prova disso. Eu tinha 50% da Econova. Hoje eu tenho menos do que 50%. Perfeito. Mas o meu menos vale mais do que os 50%. Hoje a Econova vale muito mais, claro. Muito mais, fatura muito mais. Claro. E estamos felizes da vida. Legal. É um bom exemplo aí para quem nos acompanha, porque muitos que querem empreender pela primeira vez, eles têm esse receio. Não, mas eu vou sozinho porque eu não quero dividir. Não, às vezes sozinho você vai ganhar 2, mas juntos vai dar 10 que você vai ganhar 5. Então, essa conta que o senhor está falando aqui é uma conta que, de fato, para você que nos segue, você que está buscando empreender, faz sentido pensar. É isso aí. Eu queria entender, Hamilton, nessa parte exatamente da sua entrada, você vem pela parte, então, do seu Minati ou você vem pela parte ali da OCQ? Como é que foi a tua entrada dentro desse aspecto ali que ele acabou de comentar? Bem, mas na realidade eu estava em outra empresa, né? Nem na OCQ, né? Eu conheci
o Francisco através do Hilário, que nos apresentou. Ah, perfeito. E como eu já tinha 23 anos, né, nessa empresa do Paraná, e era um momento. Ou eu continuava, eu estava bem, tinha uma carteira formada, né, gosto do que faço, gostava do que fazia também, do mesmo jeito. E aí ficou, ou eu faço um negócio agora para mim, ou vou continuar onde estou. Então, aí eu tomei a decisão de sair e empreender, montar um negócio meu, junto com Mas chega os na sócios. Econova pela OCQ. Eu Acaba vi... tendo essa ciência Exatamente, da empresa. exatamente. Porque aí o Hilário, que trabalhou comigo 25 anos, conheceu o Francisco, né? E aí, como a gente estava numa busca de um local para construir uma empresa do zero, acabaram chegando no Minati, que estava com vontade de negociar a Econova. Como já era uma empresa que já estava no mercado, a facilidade, né, de não ter que construir, ir atrás das licenças, já tinha tudo isso, isso facilitava o processo. Né? Nos ia nos colocar pelo menos uns 2 anos na frente do que a gente queria. Ô, Milton, e essa questão do Grupo Oswaldo Cruz, ele é gigantesco, né? Ele tem atuação, eu estava dando uma pesquisada na Argentina, inclusive tem em outros países, além do Brasil, né? Na Argentina, tem nos Estados Unidos, né? Inglaterra. Então, hoje é um grupo de 22 empresas. 22 empresas. Somente na área química. É um conglomerado fantástico, né? Deve ser dos maiores do mundo nessa área, não? Eu não sei se do mundo, Mazinho, mas hoje no Brasil, com certeza, se levar em consideração o grupo inteiro, ele está entre uns dos maiores. É basicamente nacional. Ele é comandado por brasileiros, né? Comandado por brasileiro. Bacana, um orgulho muito grande. O que eu queria te perguntar, Milton, já pegando esse gancho até da situação da Econova, a parte da tinturaria, querendo ou não, é uma das pontas que mais, né, chamam a atenção, e o seu Minati, um expert na parte ambiental, deve ter acompanhado muito isso aí. Eu era criança, brincava de futebol no Vasto Verde, e cada dia o riacho tinha uma cor diferente. Na época a gente achava super engraçado como criança. Hoje a gente sabe os impactos que isso gera ambientalmente, né? Como é que está essa parte, Hamilton, que é aquilo que boa parte da população mais acompanha, quando há alguma coisa nesse sentido, né? Dos córregos, enfim, a parte da tinturaria. Como é que isso se desenvolve atualmente? Então, Mazinho, com o passar dos anos, né, a legislação ela vem apertando. Né? E hoje, o nosso polo aqui, Brusque, Blumenau, Joinville, Jaraguá, é o maior polo industrial têxtil do Brasil. Maior polo industrial têxtil do Brasil. A maioria da malha do Brasil hoje sai da nossa região. Né? É tinta aqui, é preparado aqui. Já foi São Paulo, mas hoje o Sul aqui é indiscutível o maior polo industrial têxtil do Brasil. E, como tudo, né, as empresas elas vêm sempre se modernizando, vêm buscando. A legislação não permite. Hoje, antigamente, se tu via no rio a água de uma cor, é porque não estavam tratando. Né? Uhum. Mas hoje as empresas elas tratam, são obrigadas a tratar, inclusive a Econova. Nós participamos desde a entrada até o final. Nós somos responsáveis também pelo tratamento de água de tudo aquilo que produzimos, de tudo aquilo que a indústria produz. Então, a gente participa no processo de preparação e tingimento da malha e também no processo depois de descontaminação da água. Então, nós devolvemos... Hoje, a indústria têxtil devolve muitas vezes a água melhor do que ela capta. Caraca, como está... Não, está rigoroso, vai cada vez mais, né? E o volume também tem diminuído. Né? Se a gente pegar há 10 anos atrás, para se beneficiar um quilo de malha, se usava, em média, 100 litros por quilo. Nossa Senhora! Hoje, a média é de 40 litros por quilo a menos. Já tem bastante ainda, né? Vamos combinar, né? Mas olha a diminuição que houve, né? Já é muito. O mundo trabalha, né, atrás disso, de desenvolvimento, para diminuir cada vez. Hoje já temos processos aí, ainda, né, sendo estudados sem água. Né? Então, se vamos chegar lá, eu acredito que vamos. Quanto tempo? Ainda não se sabe. Né? Mas, se tu olhar de 10 anos para cá, nós tivemos uma evolução muito grande já nisso, né? Nos processos, na utilização das máquinas, no maquinário, na parte química, né? Que é a nossa área.
Então, esse é o desenvolvimento. E a água hoje é primordial, né? Para o consumo humano. Então... Ô, Hamilton, a gente recebeu aqui o Airan. O Airan ele tem uma startup de monitoramento ambiental, chamada Amicis. E ele falou muito isso, né? E, de fato, eu venho da área do marketing, então eu acompanho muito isso também. A mudança do comportamento do consumidor, que ele está buscando hoje a calça jeans que usa menos água para ser produzida, o produto que afeta menos o meio ambiente. Lá na ponta, lá na roupa pronta, ele está vendo quem agride menos. A Econova percebe essa evolução constantemente e vem tentando também contribuir nessa menos utilização de água, como você está comentando? Sem dúvida, Erinho. Esse é o que todo mundo vem buscando, né? Os grandes magazines, eles vêm dando prioridade para quem traz os projetos sustentáveis, né? Nós estamos com vários projetos, nós temos vários desenvolvimentos, alguns já em prática, onde se utilizava 80 litros por quilo para processar o material e nós desenvolvemos processos que não se utiliza mais água. Olha só. Então, temos alguns projetos assim. E esse é o nosso objetivo, né? Nós sempre é buscar utilizar cada vez menos. E a gente sabe disso, sabe que o mercado busca. O marketing é muito grande em cima de processos sustentáveis, né? Então, tem uma visibilidade muito grande. E nós, como indústria química, não podemos ficar atrás. A gente está sempre buscando. Nós é que desenvolvemos e levamos para a indústria esses processos. Esse é o nosso objetivo. É ver lá na frente. E a indústria enxerga? Essa é a dúvida que eu tenho, porque a geração millennials, a geração Z, cada vez mais quer isso, né? Ela paga mais caro, mas ela quer um produto que seja socialmente responsável e tal. Mas, então, de um lado você tem o consumidor pressionando. E do outro lado você tem a Econova oferecendo a solução. E quem está no meio? A indústria. Tem aceitado? Como é que tem sido essa adesão? É por osmose, né, Dinho? O mercado todo ele te leva para isso, né? E a indústria, ela não pode ficar parada, ela tem que buscar isso, né? Que é a forma dela vender o produto dela, né? E nós atrás, como a indústria química, né, que faz o processo, desenvolve o processo, é o que a gente sempre tem escrito na cabeceira da cama. É o desenvolvimento, é o que buscar para melhorar, né? A indústria ela não sobrevive mais da mesmice. O mais do mesmo, né? Ela tem que sempre do mais. A gente tem alguns contratos com universidades. Nós temos hoje um grupo de 12 pessoas no laboratório, todos formados. Temos uma doutora. Legal. O pessoal viaja, busca informações, feiras em outras partes do mundo, na Europa. A gente tem que estar sempre atento às novidades. Química não para. Química é o dia a dia. Química, eu sempre digo, tem que sonhar. Química, hoje é impossível, mas amanhã não. Coisas que nós fazíamos, né, que a gente faz hoje, há 10 anos atrás, se falasse muitas delas, a gente dizia que era impossível. E hoje não é mais. Então, o que a gente pensa para frente, para hoje pode ser impossível, mas amanhã não vai ser. É bem isso aí. É o desenvolvimento. E isso não é só na química, né? Mas esse laboratório que vocês têm aí com o doutor, inclusive tudo, contribui demais na inovação, né? Contribui demais nessa busca por novos produtos e novas soluções. É aí que nasce, né? Uhum. A ideia nasce com a gente, dorme com a gente e o desenvolvimento é ali. É ali que a gente busca. Nem todo projeto a gente sempre tem 100% de acerto, né? Mas, às vezes, ele acaba te levando para outros caminhos que, lá na frente, você acaba buscando novamente aqueles resultados e que vão te auxiliar num outro projeto. Mas o laboratório ele não para. Ele é incessante a busca, né, por novas tecnologias, por novos processos, novos produtos. E a gente, dentro da área química, né, como a Econova, a gente acaba, às vezes, abrindo, né? Nós começamos hoje diretamente com o têxtil, quando a gente se tornou sócio da Econova, mas hoje a Econova já está na área de tintas para impressora, sublimação, combustíveis para arrancada, tudo que está dentro. Legal. São braços que vão crescendo, às vezes, do desenvolvimento. Mas isso é muito legal, Mazinho, porque é um custo muito alto você ter um laboratório de pesquisa e desenvolvimento, porque às vezes o resultado não vem direto, como o Hamilton falou, às vezes dá errado o projeto. Sim. E aí é um custo alto e é mais fácil você seguir e copiar alguém.
Mas é muito legal, é louvável ter essa ação. Olha, eu quero dizer que é uma leitura de pensamento, porque assim, eu ia te perguntar dessa complexidade de uma equipe técnica, porque isso não passa aos olhos diretamente do consumidor, a gente pensa na roupa, pensa exatamente na facção, pensa na costura, pensa em tudo, mas essa parte da tinturaria, da coloração, isso pouco é pensado na parte final, e é uma complexidade imensa. Queria entender um pouco da tua equipe, que tu desse agora exatamente já uma fala sobre isso. E eu ia te perguntar, coincidentemente, da questão de impressoras, de tinta de impressoras, que hoje é um mercado tão quente, a gente percebe isso nitidamente. Bom, a minha área é TI e a gente vê o crescimento exponencial. Quem não tem uma impressora hoje em dia, quem não precisa de uma impressora, essas impressoras jato de tinta, hoje, basicamente, aí, em todos os lugares. Então, é um mercado muito forte. Estão investindo então, também nessa parte, ou seja, a Econova está inovando também em outros segmentos fora da área têxtil. É isso, Hamilton? É que nasceu tintas, Mazinho. Então, a Econova, hoje, nós temos toda a preparação, né, para a parte de tinturaria e todos os produtos para tratamento de água da tinturaria industrial. Mas também temos os produtos para tratamento de água para consumo humano, que a Econova entrou depois. E aí nascemos, na indústria têxtil, se utiliza o processo de sublimação, que são corantes, né, que tu imprime num papel e depois transfere para o tecido. E essa mesma linha de corantes, que vai para o papel e tecido, é da indústria de impressoras. Então, como a gente já estava no meio do têxtil, por que não abrir para impressoras, né? Então, abrimos agora... Essa área é nova, né, Econova, tem uns 4, 5 meses. Né, nós estamos começando todo um processo de marketing, né, para divulgar essa linha, mas ela está ligada também a têxtil pela área da sublimação, que é o mesmo corante que se utiliza para os tecidos. Aqui eu estou cercado de profissionais da área têxtil, os 4 aqui são. Então, só para... Vamos ver se eu estou correto para explicar bem claramente para o nosso internauta. A parte da sublimação, ela substitui aquela parte da estamparia dos quadros que antigamente tinha, passava o quadro ali com a... A sublimação é feita para o poliéster hoje, né? Não para algodão. Os quadros ainda existem, que é feita para algodão e poliéster também. A sublimação quando tu faz qualquer desenho, imprime num papel e por temperatura, tu transfere isso para cima do poliéster. Era que passava na televisão o transfer, lembra? Aparecia aquelas máquinas. Em cima? Não, aquelas máquinas que vinha do transfer na televisão, passava para vender em casa. Perfeito. Tipo isso. Por calor, tu transfere o que está no papel. Tu não estampa, tu transfere. Perfeito, só que não é todo o material que tem adesão. Esse é específico para o material de poliéster. Isso. Porque, seu Minati, como o senhor é tudo no final 9, eu sou de 79, então já pego um pouquinho mais do campo lá do anterior. O Edinho é de 89. Então... Tudo 9. O senhor está vendo? Seu Minati, onde é que está chegando a Econova hoje? A nível de Brasil, os clientes estão espalhados por vários estados? Chega a ter alguma coisa até fora do país? Como é que funciona essa carteira de clientes aí? Olha, nós, logicamente que o nosso grande faturamento, conforme o Hamilton colocou antes, é aqui regional, porque nós estamos na região que mais consome auxiliares têxteis, né? Mas nós atendemos Nordeste, São Paulo, lógico, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro. Vê se eu esqueci algum. Hoje o mercado ele está mais ou menos localizado nessa região que o Minati falou, né? Um pouco no Nordeste, né? Minas, São Paulo, Rio é menos. E aqui o grande polo é aqui. Então, 20% do nosso faturamento está fora e 80% está aqui. Temos uma participação também na Argentina, né? Temos uma venda, uma exportação na Argentina, que já era bem maior. Na minha época, eu vendia bastante para a Argentina, mas agora, com a situação como a Argentina se encontra, mas ainda eles estão buscando os pedidozinhos a cada 90 dias. Perfeito. E México também, né? México também. Até porque hoje vocês fazem parte do grupo, aqui do Grupo Oswaldo Cruz, tem empresas com certeza similares dentro do grupo que devem atender outros segmentos ou não? Vocês, no que vocês fazem, são exclusivos. Como é que funciona isso dentro do grupo? Tem uma outra empresa que é no Nordeste,
que é similar à nossa empresa, que é do grupo, só uma, dentro das 23. Mas eles atuam mais lá, no Nordeste, e nós ficamos mais para cá. Entendi. Queria entrar então nessa parte, seu Minati, da recuperação. Aquela parte muito importante, ou seja, que muita gente também vai prestar muita atenção, porque isso é prática recorrente de mercado, necessidades, empresas que estão na UTI, situações bem crônicas nos mais diversos segmentos. Qual é a fórmula mágica, seu Minati? Como é que aconteceu isso lá atrás? Como é que o senhor conseguiu fazer essa empresa aí surgir novamente? O resgate da Econova, a virada de chave, né? Dá um corte em fila, presta atenção aí. Ô Mazinho, não tem almoço de graça, né? É verdade. Então, assim, eu assumi, imprimi uma economia de guerra. A primeira medida que eu tomei foi diminuir, reduzir o quadro de colaboradores em 1/3, ou seja, demitir, infelizmente, 1/3 dos colaboradores. Ela estava muito inchada, uma das coisas que já ocasionou a situação que eu comentei antes. Na sequência, eu chamei os fornecedores de matéria-prima, a maioria deles tudo de multinacionais, que a Calquim não tinha, logicamente, matéria-prima nenhuma. Então, chamei esses fornecedores para acertar as coisas, e eu pensava, num primeiro momento, e propus a eles, deles me dar uma trégua e eu compraria com pagamento antecipado. Eles foram unânimes. Me disseram, a primeira compra, sim, seu Minati. A segunda, não mais. Sem nós sentarmos e adequar, parcelar essas dívidas e acertar o pagamento. Então, não tinha para onde correr. O jeito foi pegar e acertar. E ali, com esse povo, ali, realmente, essas multinacionais são muito... são grandes e a gente tem que realmente... Pouca margem de negociação, né? São rígidas, né? Exatamente. Então, ali eu não teve muito êxito desses débitos. Me perdoaram os juros, não, parte dos juros, e me parcelaram, mas não muito, parcelamentos longos, não. Então, com matéria-prima, startamos a fábrica. E colocamos os vendedores a visitar os clientes, que já estava parado um determinado período. Eu mesmo saí também, visitei alguns, os principais, mostrando a cara, dizer, olha, a gente assumiu a gestão, nós vamos ser pontuais na entrega, nós vamos honrar a qualidade do produto. Então, nos deu uma chance, porque nós viemos para resgatar a situação da Calquim e tocar para frente, atender vocês. E teve uma boa receptividade. Realmente, o pessoal colaborou nesse sentido. Feito isso, eu peguei aquela lista enorme de credores, vi os credores de menor valor, que eram, inclusive, de Pomerode mesmo, ou municípios vizinhos, e eu sabia que aquela importância, mesmo que pequena, para eles, podia representar muito. Então, eu dei prioridade a esses acertos. Nesse meio tempo, atendi alguém, porque era tal de ligações. Num dia, eu tive 3 oficiais de justiça na Calquim. Nossa Senhora. É que já tinha execuções. As execuções eu deixei tocar, né? Mas procurei acertar com os credores que ainda viam e esperavam ter uma possibilidade de acerto, porque as coisas se propagam rápido, né? Sem dúvida. Mazinho. Então, aí eu fui um a um acertando. Logicamente que aí eu colocava que estava ali para resgatar a viabilidade e tal, né? E que eu precisava de ajuda. Então, teve muitas empresas que me ajudaram muito, muitas instituições financeiras que fiz belos acertos. Lógico que aí era
quitação, pagamento à vista, né? Uma proposta tentadora. Assim. Olha, a situação está ruim, mas se você... Né? Para liquidar, né? Para liquidar, exatamente. Aí teve uma instituição financeira que marcamos a sentar à mesa e pedi proposta deles. Eles não me fizeram e eram credores de um valor razoavelmente alto. E aí, então, você faz a proposta e tal, e eu fiz a proposta. E os homens estavam em 5. Os homens ficaram bravos comigo, levantaram e foram embora. Então, este caso foi o único caso que judicializamos por iniciativa nossa. E quero dizer que foi, lógico, foi judicializado. 5 anos depois, me chamaram para um acordo e eu fiz o acordo um pouquinho menos, com valor um pouquinho menor de quando estiveram lá e que ficaram bravos. Olha só. Foi o melhor êxito. 5 anos depois ainda. 5 anos depois. Entendeu o contexto? Ele judicializou, ele sendo devedor, ele judicializou, eles não aceitaram a proposta, foram embora, revoltados. 5 anos depois, eles receberam ainda menos do que ele tinha proposto na ocasião. Olha a certeza do que ele estava falando. Isso é muito importante deixar claro aqui, porque, às vezes, seu Minato, as pessoas só se curvam exatamente e acabam aceitando certos acordos que fazem ela ir mais para baixo ainda. E não é porque você é devedor que você é, porventura, um bandido, um ladrão, algo nesse aspecto. Então, se está dentro do seu direito, se dá margem para negociação, por que não tentar? O senhor judicializou, inclusive, e está aí a resposta do que o senhor fez. Mas, na verdade, é o seguinte, não quero aqui falar mal de instituição. Não, perfeito, não estamos nem citando o nome, mas o exemplo, né? Para isso não se cita nome. Sem dúvida. Mas, na verdade, é o seguinte, a empresa, quando vai bem, eles te oferecem dinheiro, eles te fazem proposta. A empresa vai mal, como o ex-proprietário, infelizmente, foi. Sim. Tá? Ele deu um passo maior do que podia. Sim. Ele contava com um apoio maior do empresariado da região. Entende? E, infelizmente, não repetiu o sucesso que ele repetiu nos primeiros 5 anos que ele teve em São Paulo. Porque a Calquim, na verdade, nasceu em São Paulo. Ah, ok. A Calquim nasceu em São Paulo, na Vila Santa Catarina, em 1995. Vila Santa Catarina. Olha que sugestivo. Exatamente. Mas quando o senhor comprou, estava em Pomerode já? Em Pomerode. Esse senhor veio para Pomerode, executou, como eu já falei antes, um magnífico projeto. Conseguiu, na época, vários financiamentos, tipo BRDE. Na época, tinha bastante facilidade. Sim. E ele detinha um cadastro excelente. Né? Mas ele, na empolgação do começo dele lá, e estar no meio da região consumidora, ele apostou alto. Mas já a obra atrasou o seu término. Esses financiamentos começaram a... E então a coisa ficou feia. Mas, para voltando, fechar ali o... Por favor. Essas instituições financeiras, quando a empresa vai mal, esse ex-proprietário assinou 3 aditivos daquelas dívidas. Já no desespero, provavelmente, né? Não, ele já nem mais lia. Ele tentava e tal. E houve um excesso ali e tal. E eu estava ciente disso. Estava ciente disso. E é evidente que eu tinha uma banca jurídica muito boa, que me dava essa sustentação. Sim. Né? Então, daí o grande êxito. Aí tivemos também a confirmação do Refis, né? Que eu comentei antes. Que governo federal. E realmente nós entramos, aderimos ao Refis. Aí eu aderi à parte com o Refis antigo. E o que não estava... existia o débito solto ainda. E, para surpresa minha, a Receita Federal, o antigo, ela não aceitou. Porque disse que tiveram a chance e não honraram. E realmente o ex-proprietário.
Aí, então, entramos com mandado de segurança no TRF4. Demorou um pouquinho. Porto Alegre, né? Porto Alegre. Estivemos lá, inclusive, com o meu jurídico, João Paulo Carlini, que eu quero muito bem. Estivemos lá fazendo a oratória de defesa. Sustentação oral, né? Sustentação oral. Aí chorei as pitangas para o desembargador, falei de Blumenau e tal, e Oktober. E aí, prose? Aí, prose. Afinal, ele já estava de chapéu. Que ele tinha que vir para Oktober, ele ia ver o que é choco bom. Mais ou menos bem isso, né? Seu Minati não é fraco. E demorou um pouquinho, mas tivemos êxito total. Fantástico, você vê só, né? Mas são os argumentos de negociação que a gente está colocando aqui, são argumentos de negociação, são fatos, são situações claras, por isso é muito importante o seu depoimento, porque está servindo de exemplo nesse momento para muitas pessoas. Não precisa citar nomes, nada disso aí, mas o exemplo, o ato, o acontecimento, aquele ocorrido, de você se apegar em tudo que é possível. E olha a virada de página que deu, né, seu Minati? O senhor acreditava que viraria essa página da forma com que virou? Não, eu tava confiante. É? Assim que os desafios que me apareceram até hoje, eu, felizmente, graças a Deus, e esse também, só que eu não esperava que fosse... Eu pensei que ia ser um pouquinho mais fácil. Ah, é? Foi? Eu pensei que num ano e meio eu estava já com a coisa resolvida. E passou um pouquinho disso. Porque aí teve até umas empresas que tinham crédito e, no meio do caminho, faliu, abandonou. E como é que eu acerto isso? Sabe? Perfeito. Quer dizer, a gente tinha o dinheiro, queria pagar. Lógico, existe o caminho depósito judicial, o que nós fizemos. Mas isso foi lerdo para nos dar a quitação. Entendi. Né? Entendi. Mas aos 3 anos e meio, mais ou menos, nós tínhamos... liguei para o ex-proprietário e disse, pode conferir que os CPFs envolvidos estão todos liberados. E, seu Minati, da época que você pegou a empresa para hoje, como é que ela está hoje, a diferença em número de colaboradores, a estrutura, enfim, como é que hoje se encontra a Econova? Sim, não, é outra realidade, né? Eu fiz o resgate, tive que fazer a redução de quadros e tudo mais, e então tive êxito, né? Eu disse antes, lá já com 2 anos e pouco, já navegava em águas calmas, mas era um faturamento pequeno, né? Se comparado com hoje. Então, colaboradores também. Hoje nós temos diretos e indiretos, nós estamos com 90 e poucos colaboradores. Né? Na época, quando eu reduzi, eu tinha 20, fiquei com 22. Né? Então, é outra realidade. E o faturamento hoje, comparado com os meus últimos meses, aumentaram qualquer coisa próxima a 20 vezes. Nossa Senhora. É que realmente a Econova, com a OCQ, nós verdadeiramente decolamos. Ganhou realmente uma força ali, né? Porque estamos debaixo de guarda-chuva. Sim. De um grupo muito grande, de um conceito muito alto. Então, somos beneficiados do grupo pelo cadastro, pelas importações. O grupo tem um trade própria, e as vendas todas vão tudo num balaio, né? E isso dá um limite de FINIMP enorme. O grupo OCQ tem os melhores consultores. Quando o Hamilton antes falou, vocês falaram da inovação. Quando surgiu a Lei do Bem, que hoje existe a Lei do Bem, criada pelo governo novo. Se não fosse a OCQ, eu ia demorar para buscar a Lei do Bem. Com a OCQ, 3 dias depois, o senhor Francisco Fortunato me ligou, Minati, está sabendo? Não, ainda não. Mas então assim. Semana seguinte já teve o consultor que dá essa consultoria já.
buscando benefício, já teve na Econova. Este ano nós já temos... Explica para o pessoal, senhor, o que é a Lei do Bem? O pessoal que não conhece, resumidamente... Bom, a Lei do Bem ela visa o seguinte: toda empresa que quer criar um projeto novo, né, em desenvolvimento, e aí vem a nossa empresa, tem alguns projetos em desenvolvimento, né, o Hamilton? E você junta todas essas despesas e você tem um benefício calculado ali, chega a ser 25%, qualquer coisa. Eu também é coisa nova que a gente... É um certo abatimento, né? Exatamente, que depois você apresenta, é analisado, e depois você não vê esse dinheiro, mas sim você faz encontro na Receita Federal, quando você paga os tributos, você fica com um saldo lá, 1 milhão de benefícios da Lei do Bem. Você abate, você faz encontro de contas. E é uma lei bem legal, porque não precisa ser algo novo que não existe no mercado. Tem que ser novo para o teu segmento, tem que ser novo para a tua empresa. Então, muitas coisas se enquadram. É bem bacana mesmo. Você que é empreendedor nos assiste aqui e ainda não ouviu falar, pesquise mais, porque faz sentido. Você consegue enquadrar algumas coisinhas aí e, de fato, abater nos tributos. Incentiva a inovação, né? Não é somente para projeto novo, mas um projeto existente que você quer evoluir com aquele projeto, exato. E você chegar num novo ponto por caminhos diferentes, você mostrando isso, você enquadra esse projeto também na Lei do Bem. Inclusive, na área de TI é muito forte. Então, por exemplo, um software de digitação de pedido que os vendedores usam, se ele hoje é totalmente no computador, desktop, e você vai fazer uma versão dele mobile, já se enquadra na Lei do Bem. Perfeito. Então é uma coisa bem legal. Perfeito. Eu queria puxar, nós estamos aí na 1 hora de programa, já passou de 1 hora de programa. Nós temos um quadro aqui que é pergunta da audiência. Então a audiência ela nos manda várias perguntas. O Silvio, nosso produtor, seleciona as que ainda não foram faladas aqui, porque muitas a gente já foi perguntando. Esse quadro é um patrocínio da Etiquetas Dalla, rótulos, etiquetas, impressoras, leitores, ribbon, suprimentos em geral. Sigam eles no Instagram, @etiquetasdalla. São 2 perguntas. A primeira é da Joyce Hermes. Como vocês veem o desenvolvimento turístico de Pomerode para os negócios da Econova? Bom, o Edinho, eu vou dar a minha opinião e gostaria também que o Hamilton, que ele tem o lado do produto, vamos dizer, tem o conhecimento do produto. Mas, assim, a nossa empresa hoje está bem monitorada com relação a evitar qualquer impacto ambiental. Hoje tem equipamentos super bons. Quer dizer, hoje você só tem que investir nessa área, porque são equipamentos caros, né? Inovações, equipamentos importados. Mas hoje a Econova está dentro de todos os padrões. Temos vizinho de muro, que não tem problema. Como falei antes já, os turistas param na frente da Econova para fotografar o prédio, o jardim. Sabe? Então, hoje virou um ponto turístico. Está, diria que ela está bem contextualizada dentro dessa atividade de turismo também. E que cresce muito em Pomerode, né? Que cresce muito, muito, muito. Quer complementar? Como o Minati falou, né, uma empresa química dentro de uma cidade tão turística como Pomerode, a primeiro momento parece que causa impacto, né? Mas a Econova hoje ela está dentro de todas as leis, busca todas as medidas, né, possíveis. Nós, apesar de trabalharmos para empresas que trabalham com muita água, nós hoje temos um consumo de água bem baixo. Hoje nós não tratamos a água, nós pagamos, levamos fora para tratar, porque nós não temos o espaço físico, né? Esse é um negócio que a gente está negociando agora. Mas vocês levam a água para fora e trazem de volta? Não, hoje a gente trata a água de entrada, né? E as águas residuais, que são águas de lavagem de reatores em laboratório, isso tudo vai para tanque e nós temos todo dia 20 metros cúbicos levando para empresas especializadas em tratamento ou, às vezes, parceiros nossos da indústria têxtil, né? Que podem tratar essa água. Então,
nós não jogamos nenhum litro no rio, né? Legal. Então, a gente é muito preocupado. Nós temos, ao lado da empresa, né, a área de preservação, né, ambiental, né, com florestas. Pensamos em adquirir uma outra área para reflorestar também ao lado da empresa. E hoje ela está tocando com todos os ambientais, né, em dia. Então, a gente cuida, preserva, sabe que isso é muito importante, né? A gente faz o que quer que o nosso cliente também faça. Com certeza. Né? A segunda pergunta, acho que tem a ver até com o que tu comentou anteriormente, Hamilton, que quanto é lento o processo de licenças e etc. para alguns segmentos, e dentre eles o químico. O Pedro Kinen pergunta: as exigências da Polícia Federal podem atrasar o desenvolvimento ou comercialização de algum produto? Hoje, da Polícia Federal, a gente não tem tido dificuldade, Edinho. Assim, já foi mais moroso, mas hoje está bem rápido, né, as licenças. E na nossa área mesmo, a nossa área têxtil, são poucos os produtos que exigem licenças da Receita Federal. Temos alguns, sim, principalmente os que são usados aí para as drogas, né, como os ácidos, algumas bases, mas esses a gente já, como a Econova já vinha participando no mercado há muito tempo, já era cadastrada dentro, hoje é praticamente automático essas licenças. Eles fazem um monitoramento e a exigência é um relatório mensal, né, de todas as matérias-primas enquadradas sob a tutela deles, e enviar esse relatório, e final de ano, a cada ano se renova essa licença automática, se não tiver nenhum problema durante aquele período. Mas hoje, de 2009, que eu estou lá até hoje, nós não tivemos nenhum problema com o controle da Polícia Federal. Perfeito. Já estamos chegando aí basicamente no final da entrevista. Nós poderíamos ficar muito tempo aqui, mas o tempo realmente é escasso e a gente, de fato, já está partindo para o encerramento. Mas eu queria perguntar, Milton, nessa tua paixão pela química, por tudo que se desenvolve durante a tua vida é dedicada literalmente à química, né? Estava vendo ali em relação à empresa, a parte de tinturaria, estamparia, acabamento, tratamento de afluentes, efluentes, toda a parte de, eu diria assim, até de inteligência nessa questão de química. O que é a tua maior paixão? O que tu mais gosta lá dentro da empresa, que realmente é a tua menina dos olhos, aquilo que você vê com mais carinho, que é o teu métier principal? Dentro disso tudo aqui, o que mais te chama a atenção? Mazinho, o que eu amo é o desenvolvimento. É fazer aquilo que diz que não dá. Quando a gente faz um projeto, desenvolve um projeto que, a princípio, parecia ser impossível, né? E tu chega no final, no resultado disso, esse é a gratificação. Esse é o que te move a querer fazer mais, a buscar. Eu digo sempre, a gente tem que sonhar em química, né? Acordar e sonhar, dormir e sonhar com aquilo que não dá. Hoje não dá, talvez, mas amanhã é possível. Então, nós buscamos muitos projetos, a gente tem muitos projetos legais, hoje que já estão em desenvolvimento dentro da indústria e outros que vão surgir, né? Parcerias com universidades, isso tudo vem buscando, é isso que move. A minha paixão é essa, é o desenvolvimento. E, Hamilton, com toda a tua experiência, hoje em termos de mão de obra, como é que está o teu segmento? A gente sabe que tem os cursos superiores de química, tem o pessoal aí se graduando, tem muitos profissionais no mercado, mas, no geral, quando você tem uma oportunidade lá de uma área estritamente técnica, com conhecimento profundo, enfim, como é que está o mercado em relação a isso? A mão de obra, como em tudo, né, ela está escassa, a mão de obra é profissionalizada, a mão de obra que é competente, né? Nós ainda aqui estamos perto da universidade, temos um curso têxtil, né, na FURB, que nos ajuda bastante, né? Mas no dia a dia é difícil tu encontrar as pessoas, né, que queiram trabalhar, se envolver dentro dos projetos. Eu sempre digo, empresa não são máquinas, empresa são pessoas, né? Dependem de pessoas, né? Cada vez mais capacitadas. E a gente vê que, às vezes, é dificultoso esse processo de tu buscar pessoas que tenham a capacitação na área que queiram desenvolver. Então, temos a dificuldade, como todo mundo aí hoje no país, né? Nossa mão de obra capacitada hoje, no meu ponto de vista, ela está cada vez menor, né? A gente vem buscando pessoas no mercado e junto com as universidades,
Mas não é fácil encontrar. É um desafio, né? É um desafio. E, senhor Milton, e o senhor, nessa parte toda, seu Moacir José Minatti, essa questão toda do senhor, poxa, tantas empresas, tudo que já passou na sua vida, uma vida dedicada ao empreendedorismo, esse desafio de negociações, de diariamente matar um leão, literalmente. O que ele faz ainda estar à frente da Econova, né, com toda essa sua experiência? O senhor já poderia ter largado mão, já poderia ter, não, agora vou descansar minha vida. Tá na praia. Né? Tá curtindo aí com a sua família. O que ele faz ainda cumprir essa etapa diariamente? Mazinho, eu quero comentar um detalhe que os empreendedores sabem o que eu vou falar agora. Empreender é também postergar sonhos. Todo começo da tua empresa ele é muito difícil. É muito difícil. E assim também, embora que eu disse a minha primeira empresa me deu um retorno magnífico, mas eu posterguei o sonho do apartamento frente para o mar, do carrão, quem não gosta, né? Então, essas coisas, mas são assim. O começo é difícil. E aí quero dizer também o seguinte, que o cara bem de vida nem sempre é o cara que ganha muito. Às vezes é o cara que ganha menos, mas economiza. E aí eu quero me reportar à educação financeira. Eu aprendi a empreender de criança. Quando o meu pai, por exemplo, ele disse, olha, Moacir, esse bezerro aqui, esse vai ser teu para cuidar. Ele é meio teu e meio do teu pai. E aquele bezerro, cuidei bem, embora a minha atividade e tal, e aquele bezerro cresceu, né, virou boi, e foi vendido. A metade daquele boi me deu para comprar 2 bezerros. Então, quando saí de casa, eu tinha uma poupança que dava quase para comprar um carrinho. E então, eu vejo isso em casa, né? Em casa, os pais despertarem esse desejo de empreender. O empreender é uma progressão geométrica. Você multiplica as coisas, desde que bem feitas. Se não acontece, como, infelizmente, alguns que vão bem uma primeira etapa, aí apostam e depois perdem tudo, infelizmente. E ainda ficam devendo, muitas vezes. Exatamente, né? Fica numa situação... Seu Milton, por que Econova, esse nome? Mas aí eu tenho que te contar o seguinte. Quando nós compramos a Calquim, inicialmente colocamos o nome de Inova Química do Brasil, porque nós entramos com um produto dos Estados Unidos que se chamava Inova. Mas, naquele primeiro momento, cabeça cheia de problemas, isso eu deixei. Eu aceitei essa ideia e sem consultar marcas e patentes, sabe aquela pressa que não deve de existir. E daqui a pouco eu fui avisado, ainda bem que na grande Porto Alegre tem uma empresa Inova lá, que é uma mega potência. A Petrobras, inclusive, faz parte dessa. E aí amigos meus me ligaram e disseram, seu Minatti, tu tá corajoso. E me deixaram... E aí, então, eu comecei a procurar um nome. E achar um nome que você consulta a viabilidade de marcas e patentes é difícil. Mas eu cheguei a esse... Gostei, né? O eco, o clamor ambiental, né? E o italiano gosta do eco. O italiano diz eco. Eu também gostei. Apresentei para o meu amigo Salésio. Ele disse, Minatti, também gostei. Falou com as meninas dele e botamos o eco. E está aí a eco decolando. Maravilha. Edinho, a gente sabe que o tempo está esgotado, então... Por mim, estou satisfeito. Olha, uma aula, é uma pena que realmente, olha, dava para ficar a manhã inteira. O seu Minatti tem um conhecimento de uma vida fantástica, de muito êxito, de sucesso absoluto. Aqui um conhecimento técnico, a Milton, da mesma forma, empreendedor, faro, nítido, claro. Eu acho que deu para a gente poder saciar um pouquinho dessa nossa audiência
e mostrar a capacidade de pessoas que às vezes não são tão vistas, mas evidentemente tem uma competência fora do comum, não é à toa que a empresa, sim, que é vista, cresce de forma tão forte e tem uma solidez tão perene. Sem dúvida, Mazinho. Cumprimos aí com o objetivo, né, de trazer no 38º programa mais um segmento diferente, um segmento muito forte aqui, como o Hamilton falou, né, que nós somos um polo têxtil, então o segmento de química, principalmente para quem tem titularia, é fundamental, então é um segmento novo para você que está nos seguindo, mas um segmento muito forte do mercado. Então é importante você também ter essas noções de como é que funciona uma grande empresa nesse segmento. Agradecer nossos patrocinadores, né, Etiquetas Dalla, rótulos, ribbons, impressos em geral, @Etiquetas Dalla, Melhores Imóveis, pensou em comprar e vender, @Melhores Imóveis BNU, e também a Ótica Conforto Visual, são 7 lojas para melhor atendê-lo. Aqui o nosso foco é você. Lembrar do nosso programa que ele fica acessível no YouTube, nos busque lá, @NoTopoOficial. Assista os episódios, curta, deixa seu like, compartilhe. Você nos ajuda a chegar ainda mais longe, trazer conteúdo gratuito para você e para você conseguir aprender, se inspirar e botar o seu sonho em prática. Lembrar também do Facebook e do Instagram, @NoTopoOficial e NoTopoOficial Podcast, para você também ficar por dentro da agenda. Estamos entrando em outubro, mais convidados especiais para você. É isso aí, muito obrigado à nossa equipe técnica aí, o Sheila, né? Tá conosco aí hoje nos bastidores. Agradecer você que nos segue e até o próximo programa, Mazinho. É isso. Seu Milton, mais uma vez, muito obrigado de coração, o senhor ter despendido seu tempo, vindo até aqui, nos dado uma aula, literalmente. Então, quero deixar a câmera e o microfone para suas considerações e a sua despedida. Mazinho, Edinho e Silvio, nós que agradecemos a oportunidade, isso eu acho muito bacana, o trabalho de vocês, leva a novos empreendedores. Então, eu quero dizer muito obrigado a vocês. Maravilha. Da mesma forma, Milton, com todo o teu conhecimento, olha, dava para nós explorarmos ainda muita coisa, é nítido a tua capacidade. Que bom que venham agregar com o seu Minati, com toda a equipe, mostra exatamente a solidez que a empresa alcançou e o quanto vai longe, com certeza, com toda essa expertise. Muito obrigado por ter também despendido o teu tempo, vindo até aqui e podendo conversar conosco. Obrigado, eu que agradeço, Mazinho, Edinho, Silvio. E gostaria de deixar um convite a vocês, né, e a quem está nos ouvindo, que se quiser conhecer a Econova, né, Econova em Pomerode, será bem atendido, será bem-vindo, porque muitas vezes passar na frente, né, é diferente. A maioria, muita gente já foi lá e não faz ideia de que é uma empresa química. Né? Para ter ideia, onde que vai, como faz, e ver que não é um bicho de 7 cabeças, é uma empresa maravilhosa, né, tecnológica, é uma empresa do futuro. Então, fica o meu convite e o meu agradecimento a todos vocês. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado ao seu Moacir José Minati, ao Milton Schroeder, da Econova, a você também que esteve conosco nos assistindo, o Edinho aqui, né, junto conosco na apresentação, novamente justificando o Sheila hoje só nos bastidores, mas volta no próximo episódio, com certeza, junto conosco aqui também da bancada. Estamos adequando, o projeto também está avançando aqui e devagarinho a gente vai adequando para nós podermos ter a melhor infraestrutura para estar com você sempre no topo. Continue nos sugerindo, continue nos acompanhando, compartilhando, curtindo. Este é o objetivo, levar a boa informação, belos convidados, muito conteúdo para você poder se atualizar e manter-se aí na prática do mercado. Esteja junto conosco que você vai estar sempre no topo. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio com convidados também muito especiais. Valeu, até lá!